Olá, queridos alunos, tudo bem? Para hoje nós vamos falar a respeito dos estados do eu. Então eu peço para que você vá até a plataforma Jacad, providencie a sua apostila para poder acompanhar o nosso conteúdo. Tá bem? Vamos lá? Os estados do eu. Ele é um texto que foi escrito pela Andréa Carla de Oliveira e nós vamos falar a respeito do comportamento das pessoas. Claro, né? Psicologia comportamental, que é a nossa disciplina, vamos falar hoje a respeito de como essas pessoas estão se comportando conforme os estados do eu. Então, dentre esses estados do eu, nós temos o eu paz, o eu adulto, o eu criança. Então, agora entrando no assunto de eu paz, o que é isso de eu paz? Paz, quando nós falamos a respeito, vem nos recordar a respeito da nossa família, a respeito dos nossos pais, de qual é o comportamento que deve ter um pai ou uma mãe. Como essas pessoas se comportam aí dentro de um grupo social, qual é o papel que essas pessoas desempenham. Então, falando a respeito do eu paz, esse estado é mais reflexivo, onde tudo que vivemos com as pessoas que foram referência na nossa vida, tudo aquilo que nós lembramos que aprendemos com essas pessoas, o quanto essas pessoas foram significativas na nossa história. Então, vem até aqui no nosso próximo slide uma perguntinha aqui para você. Quem é a sua melhor referência, a sua maior referência? Quando você pensa em eu paz, que tem a ver com aquilo que você aprendeu, quem é que você se lembra? O eu pai se caracteriza quando as pessoas dão ordens. Sabe quando muitas vezes você tem, vou chamar um patrão, um chefe, né, um líder, quando você tem uma pessoa que te dê ordens. Quem é que já te deu ordens na vida? Geralmente, os primeiros ordeiros, né, os primeiros que nos deram ordem à nossa vida foram os nossos pais. Ou aquelas pessoas que representam a figura de pai ou mãe. Lembrando lá que a gente sempre diz em sala de aula, aquela figura que representa. Porque às vezes eu cresci num abrigo, às vezes eu cresci com uma tia ou um tio, ou uma avó ou um vô, certo? Que desempenharam esse papel de pai ou mãe. Então, caracterizam as ordens, as recriminações. O que é isso? Não pode, não deve, acho melhor você não fazer isso. Então, aquilo que vem te impedir de fazer certo comportamento ou certos comportamentos. Tem a ver com eu, pais, a função de pai e mãe. As tradições, quando de repente você segue as mesmas tradições, os mesmos padrões de comportamento, a mesma questão cultural familiar. Veja lá o que é que você aprendeu com a sua família, que você continua seguindo, continua fazendo, as tradições. Então tem a ver com isso. Os conselhos. Que conselhos você aprendeu, que comportamentos você aprendeu por meio do conselho familiar? Que as pessoas que têm naquele momento o comportamento de eu pai são aquelas que aconselham. Preconceito. Muitas vezes nós aprendemos a ter certos preconceitos por conta da nossa cultura familiar. Que tipos de preconceito? Aqui nessa imagem a gente tem uma mulher com cabelo colorido, cheia de tatuagens, um homem cheio de tatuagens e uma criancinha no meio, né? Então, como é essa imagem para você? Tem pessoas que abominam, tem pessoas que, tudo bem, o que tem de anormal nisso? Então, nós aprendemos a olhar, ter essa ótica conforme nós aprendemos com a nossa família, certo? Mas não quer dizer que você aprendeu com a sua família vai continuar sendo como é, né? Você aprendeu algo com a sua família, você lembra de como a sua família falava, por exemplo, a respeito de uma cena como essa, mas ao decorrer, nós vamos falar aqui logo dos outros estados do eu, ao decorrer da vida, que coisas que você muda, né? O que é que você não... Aprendi com a minha família, mas isso não serve mais para mim. Então nós vamos falar logo a respeito disso, certo? Então Winnicott é um autor que vem falar a respeito desse eu pais. Ele fala que as pessoas sempre... A gente consegue observar, na verdade, o eu pai se manifestando nas pessoas sempre que nós ouvimos certas palavras. Nunca, você devia, não pode. Então, por exemplo, eu sempre fiz assim e não vou mudar. Né? Fez assim, não vai mudar? Tá bom, né? Problema seu. Nunca confie nas pessoas totalmente. O que é isso? São os conselhos que geralmente os nossos pais nos dão. Você não pode viajar sozinha ou sozinho, é muito perigoso. Conselhos. Então,
Toda vez que você observar um comportamento de uma pessoa que recrimina, que quer dar conselho, comportamentos de tal tipo, perceba que essa pessoa está naquele momento no estado do eu paz, certo? Então observa as pessoas no seu dia a dia. Quais tipos de comportamentos ela tem, em que momentos ela se caracteriza no estado do eu paz, certo? Em seguida, nós temos o eu adulto. O que é esse eu adulto? Nós dizemos que são os comportamentos mais responsáveis. Agora, aqui entre nós, tem adultos que socorro, né, gente? Mas, continuando a apostila, os comportamentos mais sensatos, mais analíticos, onde nós esperamos que esse adulto pare e pense um pouco mais a respeito sobre aquelas situações para tomar uma decisão mais inteligente. Então, o adulto geralmente ele age com a realidade mais coerente, a coleta de objetiva de dados, ele é reto e direto muitas vezes para poder pegar aquela situação, analisar e ir lá fazer, sabe? Então, é essa a ideia que a gente espera de um eu adulto. A computação de informações, que tem a ver ali com essa coleta de dados, né? O que esse adulto está fazendo, como ele está analisando para poder proceder em seguida. Organização, adaptação à realidade, avaliação dos fatos, análise dos dados da realidade. Então, é aquele comportamento que nós esperamos que esse adulto vai lá, pare, analise novamente, pense para daí ele tomar uma atitude. Então, esse eu adulto é aquele eu carregado de responsabilidades, de como trabalhar, adquirir o próprio dinheiro, ajudar as pessoas quando necessário, ponderar as situações, pensar, equilibrar. Então, quando você nota uma pessoa que tem esses comportamentos, naquele momento ela está atuando no estado do eu adulto, certo? Por quê que a gente vai falar do eu adulto? Porque agora em seguida tem o eu criança. Você já observou aquelas pessoas que são mais, nós dizemos que são mimadinhas, né? Que não cresceu, tem a ver com isso. Então, o estado do eu criança é decorrente das nossas recordações, das nossas experiências antigas, recordações de infância. Como é que será que foi a infância daquela pessoa? Que muitas das vezes, vamos imaginar que é um adulto, que muitas das vezes ela começa a se comportar ali, ó, como se fosse uma criancinha. Muitas vezes com birra, não aceitando ordens, não acatando as tarefas que devem ser feitas. Então, tem a ver com isso. De que maneira essa pessoa se comportava quando era criança e, de repente, ela como adulta começa a comportar como antes, tá? Então, o eu criança, ele age da seguinte maneira. Imagina lá um grupo de pessoas, de colaboradores, adultos, ou pelo menos aí vamos imaginar assim um grupo de adolescentes, pode ser também. E de repente, esse ser começa tudo por quê? Mas onde? Mas pra quê? Não, eu quero. Sabe? Quando somente a vontade dessa pessoa tem que prevalecer, então esse é o estado do eu criança, onde a pessoa muitas vezes quer fazer somente a vontade dela. Sabe aquela pessoa que fica fazendo birra, falando, a gente chama de fazendo monossílabas, né? Vamos fazer tal coisa? Ah, o que você acha? Ah, vamos fazer? Pode ser. Então, veja, muitas vezes alguns adultos fazendo birra, tá? Alguns adultos fazendo birra. Então, são pessoas que estão naquele momento nesse estado do eu. Em seguida, aqui tem um slide de um bebezinho bem fofinho para você lembrar da sua infância. E eu te pergunto, qual episódio da sua infância que te faz sorrir? Embora muitos de nós talvez tenhamos algumas infâncias que não foram tão boas como nós esperávamos, mas nós sempre vamos ter aí pelo menos alguma lembrança boa que vale a pena a gente recordar. Então, vou finalizar nossa aula hoje com essa pergunta. Que lembrança da sua infância, que episódio te faz sorrir? Obrigada por ter participado da nossa aula de hoje e nos vemos na próxima videoaula. Um beijo e até lá!